Oportunamente, dois jovens índios americanos procuraram o pajé da sua tribo. Os dois amavam-se em profundidade. Era um amor tão extraordinário que ambos se prometeram fidelidade para todo o sempre. Anelavam por oferecer à tribo uma prole especial, uma prole nascida nos braços da ternura e nutrida com o leite suave do amor. Falaram, portanto, ao pajé que desejavam estar tão ligados que praticamente se interdependessem. O seu era um amor tão profundo que sequer imaginavam a possibilidade de reparti-lo com outrem. E o sábio, feiticeiro da tribo, escutou com bonomia e com muita tranquilidade. Logo após, pediu ao jovem que se dirigisse a um dos penhascos mais altos e trouxesse viva uma águia de grande porte. Se ele lograsse trazer a águia, poderia receber o elixir sagrado da lição de que necessitava. E a jovem, ela estabeleceu que lhe cumpria o dever de capturar um falcão, já que a tribo se dedicava a cuidar das aves de rapina nas montanhas rochosas. Ela teria facilidade em aprisionar um falcão e trazê-lo quando o seu querido amor se candidatasse a trazer a águia. Ambos partiram, dirigiram-se às montanhas e começaram a procurar as aves que lhes havia sido destinadas. Demoraram-se algumas semanas. Por fim, durante o período de escuro da lua, o jovem aproximou-se trazendo uma águia daquelas desafiadoras das alturas. E a moça encantada trouxe um falcão que poderia naturalmente rasgar os céus e conquistar também os pináculos elevados daquela cordilheira singular. O pajé acompanhou a alegria de ambos, que agora perguntaram: que iremos fazer? O pajé receitou que eles amarrassem uma à outra perna da águia e do falcão, amarrassem com vigor, o que eles fizeram com muita propriedade. E logo depois, o pajé sugeriu: soltem-nos. Soltando as duas aves de rapina para que voassem, elas tentaram o primeiro voo, tentaram o segundo, mas atadas uma à outra, não lograram planar nas alturas. E depois de algumas tentativas repetidas e fracassadas, começaram a bicar-se, quase devorando-se. Então o pajé pediu que desatassem-nas. E quando se viram livres, voaram, demandando as alturas. Disse-lhes então o pajé: o amor é assim, livre, verdadeiramente livre, sem peias, sem limites. Se vocês ficarem atados um ao outro, interdependentes, não poderão voar. Os seus ideais estarão castrados. As suas ambições desaparecerão. Farão muitas tentativas de liberdade.
E porque estão presos um ao outro, terminarão por agredir-se. Entrarão em luta e, por fim, odiar-se-ão, caso não venham a entredevorar-se através de um crime. O amor é livre. Toda vez que nós desejarmos buscar a plenitude sexual através do amor, deveremos sempre compreender que o outro é outrem e não a metade de nós. Porque por nosso lado não nos submeteremos a ser uma metade do outro. Toda vez que nós anelarmos pela felicidade de uma parceria, seja ela qual for, cabe-nos o dever de respeitar todos os direitos do outro membro. Quando surgiu a ideia do amor livre, acreditou-se que se falava a linguagem do sentimento, mas o que se pedia era permissão para a libertinagem sexual. Quando jovens na década de 60, na cidade de São Francisco, começaram a estabelecer parâmetros de amor livre na Universidade de Berkeley, o que eles desejavam era permissividade. Realizaram o encontro de 3 dias de Woodstock, em que tudo era permitido, tudo era possível, mas eles não saíram dali saciados, dali saíram cansados. E logo depois, desejando repetir as experiências da libertinagem sexual em nome da liberdade do amor, passaram à usança das drogas alucinógenas. Logo depois, de outras substâncias aditivas. E hoje, nós temos no mundo a presença da toxicomania, a dependência química, que vem destruindo as mais belas florações da sociedade. São poucos os lares que ainda não experimentaram a torva presença da toxicomania, que ainda não sofreram a agressão de um tormento de um filho, de um dos parceiros, de uma das quaisquer pessoas vitimadas por esse mecanismo devastador que, ao invés de constituir-se estímulo para a função, torna-se um mecanismo coarquitador dos mais terríveis. Então o amor sempre foi livre. Quando temos a capacidade, a maturidade psicológica de libertar a pessoa amada, não a submetendo às nossas exigências, nem aos nossos limites, às nossas frustrações, nem às nossas castrações. Então aparece como tormentoso condimento do amor, na área do relacionamento sexual, o ciúme, que nada mais é do que insegurança. A pessoa ciumenta não é uma pessoa que ama, é uma pessoa que tem muito baixa a autoconsideração, que tem em segundo plano a autoestima, que não se acredita credora dos méritos que atribui ao amor que se lhe acerca. E por medo de perdê-lo, a pessoa vigia e torna o ser amado alguém escravo da sua asa protetora, ou atado à sua perna, numa tentativa de querer voar. Quando nos referimos à necessidade de uma autoanálise para descobrirmos qual é a nossa função sexual na Terra, como exercê-la com liberdade, com afetividade, como sublimá-la, que é o outro departamento do amor.
propunhamos uma terapia que todos devemos fazer com certa frequência, nem procurarmos uma castração em nome da doutrina religiosa que professamos, porque isto é uma fuga. A divindade não nos exige castração de nenhum órgão. É uma herança medieval. É ainda o velho conceito de sexo, sob a denominação de imundo ou de pecaminoso, quando em realidade ele não é nem nobre, nem pervertido, senão quando nós lhe damos dignificação ou desequilíbrio. É uma função neutra ético-moralmente. O uso que ele dá é o espírito. Não é a função sexual que atormenta o indivíduo, exceto quando viciado. É a mente desajustada que produz estímulos innecessários, inconsequentes e inoportunos, e que a aparelhagem física responde de acordo com o direcionamento do espírito que somos. Por isso mesmo, o sexo vulgar, de ocasião, intempestivo, além dos danos que realiza em nossa postura psicológica, gerando insatisfação, produzindo em nós um estado de desrespeito pela vida e pela aparelhagem genésica, correspondendo àquele que come sem lavar as mãos, de uma maneira grotesca, que se alimenta selvagemente e, ao terminar, atira-se à cama como um ser inútil e ainda primitivo. O sexo de ocasião, sem responsabilidade, programado apenas para o prazer, produz essa sensação de corpo cheio de cansaço, mas não ser rico de plenitude. É indispensável que a nossa função sexual seja precedida dos estímulos não fetichistas, seja desenvolvida sem quaisquer artifícios voyeuristas ou de imaginação exacerbada, porque iremos terminar em alucinações e desvios profundos da função sexual. Ademais desses danos fisiopsicológicos, o órgão somente responde de acordo com o derivativo da mente. Nós entraremos em conexão com espíritos equivalentes, viciosos, pervertidos, vulgares, que irão sincronizar conosco, produzindo obsessões das mais calamitosas. No meu relacionamento humano, tenho encontrado os espécimes mais variados de desvios sexuais, produzindo obsessões infinitamente perturbadoras. Tenho tido a ocasião de ouvir pessoas com dramas lancinantes, sem saberem que conduta seguir. O parceiro masculino, depois das viagens pelos bordéis, cansado do exercício sexual correto, impondo às parceiras que não tiveram uma iniciação vulgar, contribuições atentatórias ao pudor, que alguns psicólogos, com todo respeito por eles, consideram perfeitamente naturais, mas exigindo submissão às mais escabrosas, para que sejam atendidos em um desvio de comportamento, pela viciação,
e obrigando-as a situações de desprezo por si mesmas, porque se sentem como animais para atender a outros animais, sem nenhum sentimento de amor, somente por impulsos assovajados. E perguntam o que fazer. Ninguém, numa saudável terapêutica, que possa dizer ao outro o que fazer. É uma questão de consciência pessoal. Porquanto só a pessoa sabe se pode viver sem o parceiro exigente e vulgar. E é que naturalmente irá de degrau em degrau a aberrações mais calamitosas, até o absurdo de expressões sadomasoquistas. Ferir-se e ferir, para poder experimentar sensações. Ninguém poderá dizer até onde a criatura poderá comportar-se desta ou daquela maneira, porque são opções do relacionamento íntimo. Mas sempre vale considerar que é necessária uma disciplina bastante rigorosa, não para que outros se corrompam, mas para que aquele que tem um desvio da libido se corrija, procurando auxílio especializado. Nada tem a ver com o órgão. A função é psicofísica, é da alma. E se a alma está devastada pelos conflitos, a mente capta, principalmente o sistema nervoso central e as glândulas endócrinas, e irão responder conforme a conduta desse indivíduo. Torna-se indispensável uma terapia muito cuidadosa para que o indivíduo redescubra a sua sexualidade de uma maneira correta e proveitosa, saudável e planificadora. E não há outro mecanismo senão a disciplina. Na condição de pessoa cristã, ou budista, ou esoterista, ou de um cidadão correto que não tem religião, o respeito pelo parceiro impõe esse dever de quem se encontra no desvio. Não poderemos esperar que o desvio seja o estado saudável, nem aguardar que as pessoas saudáveis submetam-se às exigências do desvio por falsas necessidades da mente atribulada. Isto porque, nesses dois mundos que se interpenetram, espíritos viciosos que perderam o corpo, mas não perderam a função mental, acercam-se daqueles que trazem as distonias e as estimulam, gerando obsessões das mais sórdidas, uma interdependência cômoda de natureza tóxica, alcoólica, tabagista, alimentar. Os espíritos são as almas dos homens, desvestidos de matéria. A morte não os santifica, não os degrada. Desvelam-nos. Estamos velados pela matéria. A morte tira o velário sob o qual nos ocultamos. As necessidades que cultivamos no plano físico, se elas criaram condicionamentos emocionais, elas prosseguem no espírito depois da morte. Visitando bordéis, aqui em Salvador, para atender a mulheres que nos solicitaram socorro, especialmente na área histórica do Pelourinho. Não poucas vezes,
ao entrarmos nos edifícios em que se entregavam ao nefando comércio da insensatez, defrontávamos as mais torpes apresentações espirituais. Espíritos que se metamorfosearam, perderam relativamente a forma perispiritual e se imantavam como verdadeiros polvos sobre a área do cerebelo, descendo pela espinha dorsal daquelas pobres meretrizes que no conúbio com outros parceiros transmitia-lhes as mesmas energias, ou propiciavam que aqueles sugadores de energias transferissem-se para aqueles que passavam a manter a coabitação de impulsos, mas destituída de sentimento.